Ore pela paz de Jerusalém. Leia Salmo 122, versos 1 ao 5. Quais eram os sentimentos dos adoradores ao chegarem a Jerusalém? O que esperavam encontrar ali? O Salmo 122 expressa a emoção dos peregrinos ao chegar a Jerusalém. Com alegria, os fiéis se juntavam 3 vezes durante o ano para comemorar a bondade de Deus para com eles no passado e no presente. Deuteronômio 16, verso 16. Jerusalém era o centro da vida da nação, pois ali estavam o testemunho de Israel, o Salmo 122, verso 4, e os tronos de justiça, Salmo 122, verso 5. O testemunho de Israel refere-se ao santuário, chamado de o tabernáculo do testemunho, o Números 1, verso 50, e continha a arca do testemunho, o Êxodo 25, verso 22. Os tronos estabelecidos para a justiça retratam o sistema judicial em Jerusalém, segundo Samuel 8, verso 15. A peregrinação era, portanto, o tempo em que se podia buscar e obter justiça. A fidelidade a Deus e a administração da justiça as pessoas deviam sempre andar juntas. Leia Salmo 122, versos 6 ao 9. Qual é a principal oração do povo de Deus? Orar pela paz de Jerusalém invocava as bênçãos divinas sobre a cidade e seus habitantes e unia os adoradores, fazendo com que a paz se espalhasse entre eles. Salmo 122, verso 8. Jerusalém só poderia ser a cidade da paz se existisse paz entre Deus e seu povo, e entre os próprios filhos de Deus. Assim, a oração pela paz de Jerusalém transmitia um apelo ao povo para que vivesse em paz com Deus e uns com os outros. Na paz de Jerusalém, o povo prosperaria. Salmo 147, versos 12 ao 14. O Salmo nos ensina que a oração pelo bem-estar da comunidade de fé deve ser o assunto principal das orações dos filhos de Deus, pois somente o povo forte e unido pode proclamar as boas novas da paz e salvação de Deus ao mundo. De João 13, versos 34 e 35. Orar pela paz de Jerusalém ainda é um privilégio e uma responsabilidade dos crentes, pois mantém viva a esperança da vinda do reino de paz de Deus no fim dos tempos, que abrangerá não apenas a cidade de Jerusalém, mas o mundo inteiro. De Isaías 52, verso 7, 66, verso 12 e 13 e Apocalipse 21 ao 22. Na prática, como podemos promover a harmonia entre nós como povo de Deus? Por todo o país, iam grupos de peregrinos a caminho de Jerusalém. Todos dirigiam os passos para o lugar em que se revelava a presença de Deus. Os pastores deixavam seus rebanhos, os criadores de gado, suas montanhas, os pescadores, o mar da Galileia, os lavradores, seus campos, e os discípulos dos profetas, as escolas sagradas. Viajavam em pequenas etapas, pois muitos iam a pé. As caravanas constantemente recebiam novos grupos e costumavam se tornar bastante numerosas antes de chegar à Santa Cidade. A alegria da natureza despertava no coração do povo de Israel louvor e gratidão para com o doador de todos os bens. Cantavam-se os grandiosos salmos hebreus, exaltando a glória e majestade de Jeová. Ao som da trombeta que dava os sinais, juntamente com a música dos símbolos, erguia-se o coro de ação de graças, avolumado por centenas de vozes. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Para onde sobem as tribos do Senhor, para renderem graças ao nome do Senhor. Orem pela paz de Jerusalém. Que sejam prósperos aqueles que a amam. Salmo 122, versos 1, 2, 4, 6. Jesus ordenara aos primeiros discípulos que se amassem uns aos outros como ele os amara. Dessa forma, deviam dar testemunho ao mundo de que Cristo, a esperança da glória, em Colossenses 1, verso 27, habitava neles. Eu lhes dou um novo mandamento, disse ele, que vocês amem uns aos outros. João 13, verso 34. Quando essas palavras foram pronunciadas, os discípulos não puderam compreendê-las, mas, depois de haverem testemunhado os sofrimentos de Cristo, depois de sua crucifixão, ressurreição e ascensão ao céu, e depois que o Espírito Santo desceu sobre eles no dia de Pentecostes, tiveram mais clara compreensão do amor de Deus e da natureza desse amor que deviam possuir uns pelos outros. Então, João pôde dizer aos seus companheiros, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. 1 João 3, verso 16. Em seu contato diário entre si, revelavam aquele amor que Cristo lhes ordenara.
por palavras e obras de altruísmo, procuravam fazer nascer esse amor em outros corações. O glorioso Evangelho, a mensagem divina do amor redentor, deve ser transmitido às pessoas, e esse amor tem que ser revelado no coração dos obreiros. O assunto da graça salvadora é um antídoto para o espírito impiedoso. O amor de Cristo no coração será expresso em diligente esforço pela salvação de pecadores. Seja o Evangelho apresentado como a palavra de Deus para a vida e salvação. O Evangelho será recomendado pela manifestação de um Espírito que opera pelo amor. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação. Isaías 52, verso 7.